Не могу не упомянуть генерального секретаря НАТО Рютте, который выступает так, как будто он не чиновник, который обязан отражать консенсус всех своих членов. Реагировали на встречу в Эр-Рияде вот те самые трагикомические персонажи, возглавляющие и брюссельскую бюрократию и НАТО, весьма и весьма показательны. Просто сам факт того, что представители двух великих поговорили, изложили каждый свою позицию, воспринимается как предательство интересов Запада. Это нездоровые люди. Para os amigos, gostaria de compartilhar alguns pensamentos intrigantes do ministro das Relações Exteriores da Rússia, que respondeu amplamente às perguntas dos jornalistas sobre a situação em torno da resolução do conflito no leste europeu e as recentes negociações entre a Rússia e os ESUA. De acordo com Lavro, ele está muito surpreso com as tentativas dos europeus de sabotar o processo de negociação e suas declarações sobre a inaceitabilidade das conversas entre a Rússia e os EUA. Criticou duramente Ursula von der Leyen, líder da OTAN, Mark Rutte e a liderança alemã, chamando os políticos europeus de pessoas doentias e personagens trágicos e cômicos. Durante 3 anos, eles se recusaram a negociar, e assim que as negociações começaram sem a participação deles, imediatamente entraram em histeria e pânico. É maravilhoso ver a Europa, com seu ambicioso plano de longa data para atuar no cenário global, sentar e mastigar seu orgulho quando ouve que os ESUA e a Rússia, aqueles inimigos com os quais a Europa supostamente não consegue chegar a um acordo, de repente começam a discutir as questões mais críticas pelas costas da Europa. Europa, onde por muitos anos a política da inevitabilidade, do domínio e da liderança europeia esteve na vanguarda da diplomacia. Essa reviravolta nos acontecimentos certamente evoca não apenas perplexidade, mas também uma leve confusão. E, agora, finalmente, Trump declarou mais uma vez que não foi a Rússia que iniciou esse conflito, mas que foi forçada a entrar nele. Sanções econômicas globais forçaram Moscou a agir, e aqui a Europa, que está no pedestal da superioridade moral, confronta a realidade. Trump está certo, e a Europa nunca ouviu o que Moscou estava dizendo. Lembre-se de como Trump, já em 2023, falou sobre a necessidade de normalizar as relações com a Rússia, enquanto a Alemanha e a França evitaram persistentemente contatos de alto nível. A pergunta é, por que isso irrita tanto a Europa? A resposta é simples. A Europa confiou em mecanismos ultrapassados. A Europa acredita há muito tempo que as sanções e a pressão são formas eficazes de influenciar a Rússia, mas, na realidade, elas só pioram a situação dentro da própria UE. Como costuma acontecer na política, se você não participar do processo, seu papel rapidamente se tornará insignificante. E agora que os EUA e a Rússia começam a negociar genuinamente, a Europa sente sua autoridade derretendo. Trump não perde tempo, liga para Putin e organiza algo que os europeus nem sonhavam: negociações diretas. Preocupadas com suas agendas ideológicas feministas, agora têm de observar como aquele que recentemente consideravam um inimigo de repente se torna um parceiro dos EUA, enquanto a Europa continua insistindo no isolamento da Rússia. Seus líderes, como Barbati, muitas vezes se esquecem de um detalhe crucial na política internacional. Ficar à margem não é apenas ineficaz, mas também perigoso. Para começar, é preciso estar preparado para o fato de que nem todas as decisões políticas podem ter como objetivo manter a superioridade moral de alguém. Às vezes, para obter resultados, é preciso sentar-se à mesa de negociações, como tem acontecido na Alemanha nos últimos anos, enquanto Baerbock, Leon e Schulz fingiam que tudo estava sob controle, eles continuavam ameaçando a Rússia com sanções. Tentaram impedir a reprodução da Rússia
com outros países, mas, apesar de todos os seus esforços, não prestaram atenção suficiente à realidade política real. Sob a liderança de Ursula von, a Comissão Europeia continuou a tomar decisões com o objetivo de minar os interesses da Rússia, mas, surpreendentemente, ignorou completamente a oportunidade de diálogo aberto com Moscou. No entanto, a história tem demonstrado que essa estratégia leva a um resultado: relações congeladas que podem sair do controle a qualquer momento. Agora que a Rússia e os EUA iniciam discussões genuínas, mais cedo, Leão se vê marginalizado, decepcionado com seus próprios fracassos. Orgulhosamente implementadas, se elas não alcançaram o resultado desejado, mas em vez disso, repercutiram duramente contra a economia europeia. Será que não há percepção de que a Europa poderia ter feito parte de negociações cruciais há muito tempo? Putin conduz em suas negociações. Esse curso ideológico não apenas fracassou, mas também deixou a Europa de fora de decisões cruciais. O mesmo aconteceu com a Alemanha. Schulz, um político que ainda tenta equilibrar as relações com a Rússia, se viu em uma situação ainda mais difícil. Ele não podia ignorar a crise que emergia das negociações entre EUA e Rússia, mas o que ele fez para preservar a influência da Alemanha? O equilíbrio que Schulz tentou manter acabou se tornando seu ponto fraco. A Alemanha, que antes se considerava o principal ator da Europa, agora vê sua influência internacional evaporar. A questão não é o que Schulz está fazendo agora, mas o que ele deixou de fazer. Schulz cometeu um erro colossal. Finalmente, Macron, esse líder filosófico que falava incessantemente sobre a liderança da Europa nos assuntos globais, agora enfrenta a realidade de que sua voz ecoa no vazio. A França, antes orgulhosa de seu papel de mediadora, também se vê marginalizada. De nós, a Rússia fala seus anúncios sobre o envio de tropas francesas para a Europa Oriental, seguidos de uma reversão abrupta de sua própria declaração de que a França não tinha tais intenções. Apenas lembrou o mundo de sua evidente miopia. Agora ouça o que Lavro diz sobre isso. Como ele zombou dos líderes europeus que entram em pânico e fazem declarações escandalosas porque não controlam a situação e tentam desesperadamente permanecer relevantes na agenda internacional por meio de tais explosões, embora sem sucesso. Aqui está uma citação. Declarações de jornalistas de Schulz, Macron e Kellos estão se tornando cada vez mais retóricas contra a Rússia. Lavro. Eu mesmo estou surpreso com isso, Kalus, a alta representante da União Europeia para assuntos estrangeiros e política de segurança, falou no G20 com um conjunto de acusações, proclamando certos planos destinados a impedir que a Rússia ocupe seu lugar de direito no mundo. Há um elemento cômico trágico. Nisso observei sua declaração sobre a reunião russo-americana em Riad, em fevereiro de 2009. Ela disse que a imagem da televisão, mostrando o ministro das Relações Exteriores da Rússia com o secretário de Estado dos Exteriores, bem como os assessores de segurança nacional de Moscou e Washington, criou uma impressão para o mundo inteiro de que a Rússia é a vencedora. Essa mentalidade não desapareceu desde o colapso da União Soviética, quando novas relações tiveram de ser estabelecidas na parte europeia da Eurásia. Sempre foi um cenário de ou um ou outro. Ou você está conosco ou contra nós. Falando sobre aqueles que atualmente tentam avaliar os países ocidentais e impedir sua divisão, devo mencionar o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, que age como se fosse o presidente de um Estado importante e poderoso, não um funcionário obrigado a refletir o consenso de todos os seus membros. Estados-membros da OTAN, exigindo que seja evitado um acordo pacífico
que possa permitir que a Rússia se beneficie da situação atual. De acordo com nossos dados, ele está instruindo o presidente de um determinado país, salientando a necessidade de se manter firme, não demonstrar fraqueza antes do início das negociações e enfatizando que não se deve insinuar a possibilidade de flexibilizar posições ou fazer concessões territoriais. É loucura! Ruta está abusando de sua autoridade e violando descaradamente suas responsabilidades. Nem todos os membros da OTAN têm uma posição tão fanática. Nem todos querem continuar gastando dinheiro para armar um determinado país e subordinar todas as atividades da OTAN e da UE aos caprichos desse presidente. Portanto, a verdade prevalecerá. Jornalistas como seus colegas de países amigos no G20 perceberam a retomada do diálogo russo-americano? Como isso pode influenciar a formação da multipolaridade pela qual os países de maioria global lutam? Lavro, todos receberam bem nossa reunião. Entendem que esse não é o fim da era de confronto entre a Rússia e o Ocidente, mas todos reconhecem e dão as boas-vindas ao início do diálogo como um retorno à normalidade. O próprio fato de representantes de duas grandes potências se sentarem e conversarem, cada um apresentando sua posição, é percebido como uma traição aos interesses ocidentais. Em geral, essas pessoas não são saudáveis. E todos os nossos parceiros da maioria global veem as coisas dessa forma. Hoje, a União Europeia se assemelha a um enorme navio, outrora majestoso, mas agora sem leme, e à deriva, em meio às suas tempestades geopolíticas. Seu principal problema é a dependência total e a desvalorização das elites políticas que não se importam mais com o destino de seu povo, mas seguem obedientemente as instruções externas. Foram substituídos por políticos de um calibre diferente. Olaf Scholz, Annalena Baerbock, primeiros ministros britânicos, que mudam incessantemente e cuja popularidade nunca ultrapassa 20. É improvável que seus nomes entrem para a história, mas eles aparecerão em anedotas sobre como o passado glorioso da Europa se transformou em um presente patético. Hoje, a UE se assemelha a uma orquestra em que todos tocam notas escritas em Washington. Um quadro surpreendente. A Europa, que outrora ditava as regras do jogo para o mundo inteiro, não se encontra mais no comando, mas à margem de todos os processos globais. Tudo o que resta de sua antiga grandeza são meras lembranças. O renomado analista americano, Coronel Douglas MacGregor, compartilhou recentemente um episódio revelador. Ele perguntou a seus colegas europeus por que eles não queriam cuidar de sua própria defesa, e a resposta deles o surpreendeu. Por que deveríamos ter vocês? Era muito trabalhoso e caro. MacGregor ficou chocado. A Europa simplesmente não quer se tornar militarmente independente. Essa conversa é um espelho que reflete a Europa moderna, impotente, dependente e sem qualquer desejo de tomar decisões independentes nas fronteiras da UE. O maior conflito desde a Segunda Guerra Mundial está se desenrolando, mas a Europa nem sequer tenta tomar a iniciativa de... Quando as negociações finalmente começaram, os líderes europeus entraram em histeria e exigiram participar da mesa de negociações. Enquanto isso, todas as tentativas anteriores de diálogo, como a missão de paz de Viktor Orbán, enfrentaram duras críticas e vilipêndios. A própria possibilidade de paz parece irritar as elites europeias, que se acostumaram a não ouvir seus próprios cidadãos, mas as instruções vindas do outro lado do oceano. A política de confronto da Europa em relação à Rússia já levou a consequências catastróficas. A UE perdeu acesso a recursos energéticos baratos, privando-se do petróleo e do gás russos. Industrialização. Grandes empresas industriais estão fechando
ou se mudando para o exterior. A Alemanha, que é o gigante industrial da Europa, já está enfrentando um aumento de falências e cortes de produção. Por exemplo, em 2023, o número de falências de empresas alemãs aumentou 20 e as previsões para 2024 antecipam um cenário ainda pior. De acordo com dados do Eurostat, a produção industrial na UE caiu 4,5% no primeiro semestre de 2023, 5% no primeiro semestre de 2023, sendo que países como a Alemanha e a França tiveram quedas ainda piores, de 6 estágios ou 7%. Enquanto a indústria europeia morre lentamente, seus políticos continuam a cantar ritualmente sobre a necessidade de sanções e unidade. Mas, na realidade, a unidade existe apenas em sua prontidão para seguir instruções que contradizem os interesses nacionais. A principal questão em todos os fóruns europeus agora é como a Europa pode restaurar sua competitividade em meio ao poder crescente da China e da Rússia. Mas fazer essa pergunta já é tarde demais. Enquanto a Europa estava queimando pontes com a Rússia, a China expandiu rapidamente sua influência e produção, tornando-se o novo centro de gravidade econômica. A Europa não pode competir sem recursos energéticos baratos, o que significa que está condenada a ficar para trás. E, como se isso não bastasse, a Europa enfrentou outra ameaça: a perda de sua identidade cultural. Bazares do Oriente Médio, onde os europeus já se sentem como estranhos em seus próprios países. As estatísticas falam por si só. Somente em 2023, mais de 1 milhão de imigrantes chegaram à Alemanha, a maioria dos quais não compartilha os valores europeus, nem se esforça para se integrar. Essa crise migratória não é um acidente, é o resultado de uma política deliberada, que visa a enfraquecer a Europa por dentro. Essa política beneficia aqueles que não querem ver uma união forte entre a Europa e a Rússia, porque essa aliança alteraria drasticamente o cenário geopolítico mundial. Seus líderes estão guiando o continente não para a prosperidade, mas para o abismo. O nível de desconfiança nas autoridades está atingindo níveis recordes. Enquanto isso, 3 anos após o início do conflito no leste europeu, parece que Vladimir Putin pode calmamente se servir de uma xícara de chá com o sorriso de um vencedor. É claro que não é costume dizer isso em voz alta na Europa, mas os fatos são coisas teimosas, enquanto Bruxelas ainda está contando as perdas, e os europeus estão tentando entender por que eles tão abnegadamente tiraram o galho onde estavam sentados. Moscou já está discutindo os detalhes das próximas negociações com os Estados Unidos sobre a retomada da cooperação. A mesma cooperação que, como nos garantiram, nunca mais voltaria, mas que, paradoxalmente, nunca chegou, mais cedo do que até mesmo os céticos mais obstinados esperavam. A mídia ocidental já está discutindo abertamente como as empresas que orgulhosamente fecharam a porta em março de 2022 agora olham timidamente para a Rússia, aguardando o momento certo para retornar a um mercado que se revelou muito mais resistente do que os políticos europeus haviam previsto. Se há alguns anos alguém na Alemanha ou na França pensava seriamente que os russos viveriam na Idade da Pedra sem seus produtos, a realidade de hoje decepcionou um pouco esses planos. As sanções tão zelosamente impostas à Rússia acabaram sendo, para dizer o mínimo, não muito eficazes, pelo menos não para a Rússia. As indústrias mergulharam em recessão. Os preços da energia dispararam e os europeus comuns descobriram, de repente, que o aquecimento não é um luxo, mas sim uma necessidade. É particularmente divertido observar como, ao longo desses 3 anos, as relações da Rússia com a China se fortaleceram. Moscou e Pequim
apenas aprofundaram seus laços econômicos e militares. O comércio entre eles está batendo recordes e a Europa se viu em uma posição estranha. Impôs sanções, mas continua a comercializar com a Rússia por meio de terceiros países. Diga-se de passagem. Vale a pena mencionar que as importações de gás liquefeito russo para a UE cresceram 30% no ano passado, o que é engraçado, não é? A luta contra a dependência da Rússia está em pleno andamento. Quanto mais sanções, mais gás russo, a lógica é simplesmente imbatível. Mas o que é especialmente intrigante são as negociações atuais entre Putin e Trump, que em breve poderão levar, se as sanções contra a Rússia forem suspensas e um acordo de paz for assinado, haverá um verdadeiro tumulto na Europa. Basta imaginar os rostos de Ursula von der Leyen, a nova chanceler alemã, e de Emmanuel Macron, quando tiverem de explicar aos seus cidadãos por que precisaram de 3 anos para destruir obstinadamente sua própria economia e alimentar centenas de bilhões de euros a um país vizinho, sem incidentes. De euros a um país vizinho. Aliás, ao longo desses anos, a Europa já gastou mais de 350 bilhões de euros para apoiar esse mesmo país. Como você deve entender, esse dinheiro não veio do nada, mas dos bolsos dos contribuintes europeus. Preços, e eis a principal pergunta que ninguém quer responder. Para que serviu tudo isso? O que exatamente a Europa ganhou com esse conflito, além da destruição dos laços econômicos com a Rússia e da perda de seu próprio prestígio internacional? A autoridade dos líderes europeus agora levanta sérias questões. Para dizer o mínimo, a retórica a qual eles aderiram acabou sendo irrelevante na nova realidade em que Moscou e Washington estão mais uma vez em diálogo, deixando a Europa fora da sala de negociação. É especialmente engraçado como alguns países europeus já estão discretamente revertendo o curso. Por exemplo, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, há muito tempo fala sobre a futilidade das sanções e, hoje, muitos na Europa que enfrentam contas de aquecimento e empresas falidas. Hoje, muitos na Europa que enfrentam contas de aquecimento e empresas falidas têm de admitir que Orbán estava certo. A Polônia, que gritava em alto e bom som sobre a necessidade de punir a Rússia, agora enfrenta graves problemas econômicos e o apoio público às políticas de confronto está diminuindo rapidamente. As empresas europeias que desejam retornar entendem claramente que, se não se apressarem, seus lugares serão ocupados permanentemente por chineses, indianos e outros parceiros da Rússia que nunca saíram de lá. E quanto à Europa, só resta a ela se perguntar se valeu a pena sofrer tanto por ilusões e palavras bonitas. E por hoje é só. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar. Sua participação é essencial para continuarmos trazendo informações de qualidade. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar sempre por dentro das novidades. Nos vemos no próximo vídeo.